A Câmara criou a sua comissão de inteligência artificial, já assumiu que vai mexer no texto que veio do Senado. E a pergunta que eu te faço, isso não vai adiar muito essa discussão da regulamentação de IA? Qual é o impacto da Câmara mexer tanto no texto do Senado, de se criar um Frankenstein, por exemplo? Bom, primeiro é importante perceber que o texto que sai do Senado, ele apresenta um projeto de lei que é bastante amplo, trata dos mais distintos temas, da maneira pela qual se classifica o risco de uma inteligência artificial, ao debate sobre direitos autorais, proteção da propriedade intelectual, questões de segurança, responsabilidade civil, transparência. São muitos temas para a criação de uma lei geral que se propõe a tratar de um fenômeno tão complexo quanto inteligência artificial. Na medida em que a Câmara inicia os seus debates, a Câmara naturalmente vai se debruçar sobre uma parte importante de todos esses elementos. E parece que é praticamente inevitável. Mas o que aqui vai ser importante entender é qual é o grau de mudança e quais são os pontos de atenção que a Câmara traz para si nesse processo de casa revisora em que vai se analisar o projeto que saiu do Senado. Como nós vimos no debate europeu, inteligência artificial move-se muito rápido. E quando se estava prestes a aprovar um texto na Europa, apareceu o ChatGPT. Então, o mesmo fenômeno pode acontecer no Brasil, em que o tempo que se vai levar para fazer um debate de qualidade é o tempo também que permite que empresas de tecnologia pelo mundo afora possam apresentar novidades que façam com que o regulador procure se manifestar, procure endereçar essa questão. Então, acho que a gente vai ver com um debate de inteligência artificial na Câmara no segundo semestre de 2025, é esse olhar para, de um lado, poder entender o que do Senado vai ser mexido, e aí eu acho que temas como direitos autorais, um olhar sobre responsabilidade civil, são temas que seriam importantes ter um debate mais aprofundado na Câmara, mas, por outro lado, é sempre bom lembrar, o desenvolvimento tecnológico não espera. Então, acho que a gente pode guardar aqui algumas surpresas que podem levar que o debate legislativo vá para destinos até então inesperados. É preciso discutir qual agência vai tomar conta de quê ou não? Ou tem que se ter realmente uma única agência tomando conta de tudo? A experiência do Brasil com a internet mostrou que não é necessário você ter uma agência reguladora específica para lidar com um tema que, no final das contas, está nos mais diversos setores, está espalhado nas mais diversas atividades. Aqui existe, claro, uma escolha de governança, em centralizar, caso seja esse o objetivo, em um determinado órgão, em uma determinada entidade. Mas o que o Brasil construiu com relação à internet foi uma partilha de competências, em que o CAD olha para questões de concorrência, a Anatel olha para as questões técnicas envolvendo os serviços de telecomunicação, quando eles encostam nos serviços de internet, o Ministério da Justiça, o Poder Executivo, tem as suas regulações olhando para discussões específicas do que é de competência do Executivo regular, como aconteceu, por exemplo, no caso de internet no Brasil, na ameaça de violência nas escolas. O Ministério da Justiça sacou uma portaria que olhava para questões emergenciais sobre esse tema. Então, existem aqui competências, e é claro, vamos lembrar, Senacom, com questões ligadas ao direito do consumidor. Então, existe uma competência partilhada sobre a internet. A dúvida é, inteligência artificial muda esse cenário? Inteligência artificial demandaria uma entidade única para regular? A minha preocupação aqui é que inteligência artificial não é um setor. Inteligência artificial está embarcada e transforma os mais diferentes setores, da agricultura à aviação, da saúde à indústria de petróleo e gás. E todos esses setores são regulados por agências reguladoras específicas. Então, aqui me parece que quando a gente olha para a inteligência artificial, a costura de uma governança centralizada, ela precisa ser bem feita, porque uma autoridade única não vai ter as peculiaridades, não vai ter essa granularidade de conhecimento que uma agência setorial tem na largada. E aí minha preocupação específica é quando a gente olha para o papel da ANPD. A ANPD tem um papel muito destacado na construção de uma cultura de proteção de dados pessoais no Brasil
que é um processo em desenvolvimento. Quando se coloca a discussão de inteligência artificial, a preocupação aqui é compreender como é que a gente vai separar esses dois mundos. De um lado, toda a discussão ligada à proteção de dados pessoais e, de outro lado, inteligência artificial. É verdade, inteligência artificial precisa de dados, mas nem todos os dados que movem a inteligência artificial são dados pessoais. E aqui, se a NPD é a escolhida para levar adiante essa centralização, vai ser importante que se faça aqui um desenho, e um desenho institucional, para que esse olhar sobre inteligência artificial ele seja separado, ele seja distanciado de uma perspectiva que unicamente olha para o desenvolvimento tecnológico pela perspectiva de proteção de dados pessoais. Nada de errado com relação a essa perspectiva, mas ela não é a única voz a ditar os rumos do debate regulatório sobre novas tecnologias.